A paz do Senhor, amados, a paz do Senhor, amadas. Como que vocês têm passado? Deixa aí nos comentários para eu saber. Você está sendo abençoado? Esse canal tem te abençoado? Escreve aí nos comentários de onde você está assistindo, como que você chegou nesse canal. Eu fico tão feliz porque tem tanta gente compartilhando que o Espírito Santo trouxe eles até o nosso canal. Muitos e muitos comentários. Olha, Meira, eu estava orando e o Senhor me trouxe até o seu canal e Deus está abençoando a minha vida, e é esse o nosso objetivo. Nosso objetivo é te abençoar. O nosso objetivo é te ajudar a ter uma reação espiritual, a não ficar de cabeça baixa, deixando às vezes espíritos malignos interferindo no casamento, na vida dos filhos, na própria vida, trazendo depressão, angústia, solidão, sentimentos de isolamento. Então o objetivo do canal é esse, é te ajudar a ter uma reação espiritual e colocar o inimigo para correr. E ter vida abundante, que é a vida que Jesus fala que se manifestou para que a gente tenha vida e vida abundante. Então, vamos nos unir em força, eu, você, para a gente levar essa palavra a mais pessoas, para mais pessoas serem abençoadas. É maravilhoso. E pensando nisso, esse início do ano eu fiz um planner. Eu até compartilhei com vocês aí os passos a passos desse planner. Tá aí nos vídeos anteriores, dá uma olhadinha. Vai ser maravilhoso para você. E pensando nisso, em como ajudar as pessoas a reagirem. Nesse planner, eu me propus a fazer alguns propósitos. E esse propósito que eu quero compartilhar com vocês é um propósito que eu já elaborei no meu planner e que agora eu vou colocar em prática. Mas eu quero compartilhá-lo passo a passo com vocês, explicando, por exemplo, o que é um propósito, o que são os objetivos, como que a gente elabora os objetivos, como que você chega a isso, como fazer um calendário, como elaborar as estratégias. E eu vou fazer o meu propósito que eu já me propus no planner. E esse propósito que eu vou começar é o meu primeiro propósito do ano. E eu quero compartilhá-lo com você para te ajudar a fazer um propósito também. Esse meu primeiro propósito, qual que é o objetivo dele? Por que eu quero fazê-lo? Eu quero fazê-lo pela minha família, pela minha vida, nas questões de relacionamentos. Relacionamento com os meus filhos, relacionamento com a minha família, relacionamento com os meus irmãos, com meu marido, com as minhas noras, com meus netos. Então eu estou fazendo sobre questão de relacionamento. Mas eu não poderia deixar de fazer o meu relacionamento com meu pai, né? Então primeiro eu vou me relacionar com ele, depois eu vou me relacionar com as pessoas. E eu também vou colocar aqui o meu relacionamento com pessoas à minha volta, meus irmãos da igreja, com meus vizinhos. Então eu vou falar passo a passo e vou explicar para você na prática cada detalhe desse propósito, tá bom? Então fica com a gente até o final, que no final você já vai estar ótima para fazer um propósito. E deixando também o seguinte, se você tiver alguma dúvida, ficou com alguma dúvida do que eu explicar, do que eu deixar aqui, não fique tímido, não fique tímida. Deixe lá nos comentários a sua dúvida, porque eu vou te responder. Eu respondo todas as perguntas do canal, eu vou em todos os comentários. Só se por acaso não aparecer para mim, mas eu tiro um tempo aqui em casa, vou para o meu computador e vou passando comentário por comentário. As pessoas que estão aqui no canal sabem disso, bom?
Então já deixa aí sua curtida, porque é muito importante para mim. Já compartilha esse vídeo com quem você puder, com seus grupos de oração, com as irmãs que querem fazer propósito, com quem quer aprender a fazer propósito. E se você não é inscrito no canal, já deixa a sua inscrição. Vamos fortalecer esse canal para que a gente possa ajudar mais e mais pessoas no nome do Senhor Jesus. Bom, vamos lá. Então, propósito. Eu fiz aqui a definição para passar para vocês. O que é um propósito? É a razão fundamental pela qual algo existe ou é feito. Um propósito claro, quando você tem um propósito claro, isso gera motivação, direcionamento e significado. Então, o que é um propósito? Propósito é onde você quer chegar. Então, qual é o seu propósito ao fazer esse propósito? Onde você quer chegar? Qual o motivo? O que você vai elaborar aqui para te dar motivação, direcionamento, significado? Porque se eu não tenho propósito, a minha vida deixa de ter significado. Se você não sabe onde você quer chegar, sua vida deixa de ter significado. Então, muitas vezes, você pode olhar para a vida e pensar, mas a vida está sem graça, está ruim, está isso, está aquilo. Talvez te falte um propósito. Talvez te falte um norte, talvez te falte onde você precisa, onde você quer chegar. Então, eu quero te ajudar a elaborar um propósito hoje. Comece agora por isso. Se você tiver algum caderno para anotar, um papel para anotar, comece a pensar e pergunte para você. Você tem um propósito? Você tem algo que você quer atingir? Você tem um alvo? Você tem um direcionamento? Coloca isso e responde. Se você tem definido, coloca nos comentários para mim. Se você tem dificuldade de encontrar isso, coloca a pergunta lá para mim, porque eu vou te ajudar, tá bom? E aí eu coloquei aqui para mim, qual o meu propósito hoje? Então, qual o propósito de eu estar aqui escrevendo, elaborando estratégias para chegar a algum lugar? Então, eu coloquei o meu propósito, que vai ser o título. O título do meu propósito é o meu propósito em si. Então, eu dei o título, Relacionamentos Saudáveis. Então, com esse propósito, eu estou buscando relacionamentos saudáveis. Com quem? Com meu marido, com meus filhos, com as minhas noras, com os meus netos, com meus vizinhos, com todas as pessoas que se aproximarem de mim. Eu desejo ter relacionamentos saudáveis, não relacionamentos tóxicos. Amém? Então, se você quer fazer um para relacionamentos saudáveis, vai me acompanhando aqui. Se você tiver um outro propósito, coloca o título do seu propósito aí agora, né? Faz a pergunta para você, qual o meu propósito hoje? O que você tem vontade? Onde você tem vontade de chegar? O que você tem vontade de fazer? Ah, meu propósito é emagrecer. Então coloca o título do seu propósito aí, emagrecimento saudável. Ah, meu propósito é comprar uma casa própria. Então vamos colocar o título do seu propósito, compra da minha casa própria. Ah, meu propósito é me casar. Então vamos colocar o título. Casar-me com um homem de Deus, ou se você for homem, casar-me com uma mulher de Deus. Uma mulher correta, uma mulher linda. Isso, coloca o título. Muito bem. Então chegamos ao título do nosso propósito. Agora nós vamos passar para o objetivo. O que é o objetivo de um propósito? É muito parecido, gente. É quase que a mesma coisa, é quase que um bloco só. Então vamos ler aqui. Objetivos são metas
específicas que se deseja alcançar em um determinado período. Então, objetivos são as metas, é onde eu desejo chegar em um determinado período. Então, eu tenho um objetivo, ele pode ser longo, ele pode ser a médio prazo, curto prazo, mas é onde eu desejo chegar. E eu tenho um tempo ali, ó, para atingir aquele objetivo. Ó, os objetivos, eles norteiam ações e estratégias para cumprir um propósito. Então, os determinados pelos meus objetivos serão as minhas estratégias. Então, eu vou ter estratégias diferentes para diferentes tipos de objetivos. Então, qual que é o objetivo? Importante que ele seja específico, porque aí você vai saber quando você atingiu o seu objetivo. Se você não fizer um objetivo específico, você não vai saber que atingiu o seu objetivo e não vai vir naquele sentimento de dever cumprido, de vitória, de alcançar. Os objetivos podem ser curto, médio ou longo prazo e geralmente seguem critérios específicos, mensuráveis, atingíveis, relevantes e temporais para serem mais eficazes. Então, se você coloca os seus objetivos e coloca critérios nele, como por exemplo, específicos, que a gente falou agora, mensuráveis, que dão para medir. Então, não adianta eu colocar um objetivo alto demais que eu sei que eu não vou alcançar. Eu vou começar o meu propósito com objetivos pequenos, coisas menores, né? Então, por exemplo, eu quero emagrecer. Eu quero emagrecer 60 quilos. Isso aí é um propósito a longo prazo, um objetivo a longo prazo. Então, você começa com pequeno, emagrecer 1 quilo. Vou fazer um propósito para emagrecer 10 quilos. Você conseguiu aqueles 10, você se fortalece. E aí você vai querer mais 10. Você vai. Então, para os seus objetivos serem eficazes, você tem que fazer específicos, mensuráveis, atingíveis, relevantes e temporais. O que é isso? Específico a gente já falou, mensuráveis já falando, atingíveis, possíveis de serem atingidos. Então você não vai colocar algo que não é possível de ser atingido, você tem que ter clareza de pensamento. Relevantes, ou seja, que é importante para a sua vida. Coloque um objetivo que vai fazer a diferença na sua vida. Não vai correr atrás de coisas sem sentido. E temporais, ou seja, coloque tempo para você atingir aquele objetivo. 1 mês, 1 semana, 1 ano, 6 meses, 40 dias. No meu caso aqui, eu coloquei um período até maiorzinho, nós vamos chegar lá. Então, agora eu vou passar para vocês os meus objetivos. Quais que eu coloquei para mim? Eu já dei o meu título, vocês viram. Agora nós vamos fazer os objetivos. Eu coloquei aqui 4 objetivos. Você pode colocar quantos objetivos você quiser. Então eu vou falar os meus aqui e você vai se inspirar no que você quer. A partir do seu título você vai saber que tipo de objetivo você quer e vai colocar. Eu não coloquei o meu título Relacionamentos Saudáveis? Então, o meu primeiro objetivo, estreitar meu relacionamento com Deus e com os meus semelhantes, aqueles que estão à minha volta. O segundo objetivo, unir a minha família. Então, o que eu quero? Eu quero unir mais. Então, eu vou fazer coisas que vão ajudar a fortalecer o laço da minha família, a família do meu núcleo familiar. Então eu, marido, filhos, noras, netos, esse núcleo, é essa família que eu estou dizendo. Relacionar-me melhor com a minha família, meus parentes, ou seja, aí eu já entro pro relacionamento com a minha mãe, com meus irmãos, cunhados, buscar assim estar mais tempo com eles, ligar para eles. Se vocês observarem, tudo isso eu falei no meu planner, nos vídeos que eu estava ensinando o planner.
que eu já estou executando. Quarto, conquistar relacionamentos saudáveis. Então, conquistar amizades, pessoas novas, amigos novos, que sejam saudáveis, não tóxicos. Amém? Então, esses são os meus objetivos. Aproveita, já faz os seus objetivos aí, dá pausa no vídeo, escreve os seus objetivos e aí nós vamos passar para frente, que serão as estratégias. Então, fez o título, colocou objetivos, agora nós vamos passar para estratégias. O que é estratégia? Estratégia é um plano de ação junto a Deus. Por que eu estou colocando junto a Deus? Porque tudo que eu vou fazer é junto a Deus. Para alcançar objetivos de forma eficiente e eficaz. Então são minhas estratégias que eu vou colocar perante o Senhor, que eu vou fazer para que eu alcance aquilo que eu desejo, que são os meus objetivos, de forma eficiente e eficaz. As estratégias envolvem a definição de ações, eu vou definir que tipo de ação que eu vou executar, os recursos que eu vou usar, os métodos que eu vou usar, que eu vou utilizar para superar desafios e maximizar resultados. Então eu estou projetando aqui por quê? Porque eu quero superar os desafios e eu quero maximizar, quero ter a potência máxima, eu quero alcançar o máximo dos resultados. E aí, essas são as estratégias, é um conjunto de ações que eu utilizo para quê? Para chegar ao meu objetivo, que são os relacionamentos. Então, qual estratégia que eu coloquei aqui? Olha as minhas estratégias. Primeira estratégia, oração 4 horas da manhã, com o caderno da família. O caderno da família. Lembra aquele caderno que eu mostrei aqui no canal? Falei sobre ele, ensinei a fazer. Então, às 4 horas da manhã, eu vou me levantar e vou orar pela família, utilizando as técnicas aqui do meu caderno, que eu oro pela minha família. Muito bem. Estudo da palavra, estudo da Bíblia. Eu vou estudar a Bíblia durante esse tempo que eu vou fazer esse propósito. Estarei estudando constantemente. Terceira estratégia, estudo do livro. Olha o livro, gente. Uma mulher de relacionamentos saudáveis. Dee Preston é a autora desse livro. Ela é uma autora de sucesso. Eu já fiz até um propósito com a coleção. Já mostrei a coleção para vocês aqui, a coleção dos livros dela. Então agora eu vou usar para a gente fazer esse propósito uma mulher de relacionamentos saudáveis. Irmãs, mães, filhas, amigas. Olha que legal. Essas são as minhas estratégias. A quarta estratégia, jejum uma vez por semana de 18 horas. Eu vou começar às 6 horas da tarde do dia anterior e vou até o meio-dia do dia a seguir. 5. Fazer exercícios propostos no livro. Aqui tem muitos exercícios propostos e é para fazer todos. Eu já estou me propondo a fazer. Sexta estratégia, decorar versículos propostos no livro. Esse livro aqui tem muitos versículos, proposta de versículos para decoração. Eu vou fazer também. 7. Escrever versículos em cartazes e colar no meu mural. Então eu vou pegar folha de papel A4, vou usar as minhas canetas e vou escrever os cartazes e vou colar aqui no meu mural, que são os versículos que eu vou decorar. Então vou fazer cartazes com todos os versículos e vou colocar tudo aqui na minha sala de oração.
Se vocês quiserem, coloca aí nos comentários se vocês quiserem que eu filme essas partes e coloco para vocês aqui também. E quem me segue lá no Instagram tá participando de pertinho, porque eu tô fazendo os pequenos vídeos e mostrando os cadernos bem de pertinho lá. Se você não me segue lá, vai lá, começa a seguir, começa a acompanhar a gente lá. E a 8ª estratégia, descansar sábado e domingo. Ah, descansar, o descanso não é importante? Sim, Deus descansou, por que eu não vou descansar? Não é verdade? Então nós temos que pensar nisso também. Então eu vou fazer o propósito de segunda até sexta-feira. No sábado e no domingo eu estarei descansando do propósito. Entenderam? Então na segunda-feira eu começo, segunda, terça, quarta, quinta, sexta. No sábado e domingo eu descanso. Estas aqui são as minhas estratégias. Você agora vai elaborar as suas estratégias. Qual que é o seu plano de ação para alcançar os objetivos específicos que você colocou? Ok? Dá pausa aí no vídeo e já escreve as suas estratégias. Pode ser uma, pode ser duas, pode ser 3. No meu caso aqui são 8 estratégias. Você vai colocar quantas você achar que consegue fazer. Então, lembra que a gente colocou ali que os seus objetivos, eles têm que ser mensuráveis, eles têm que ter um tempo, eles têm que ser específicos. Então, pensa nisso. E objetivos capazes de ser realizados, né? Muito bem, depois que você escreveu as suas estratégias, nós vamos pensar qual material que nós vamos utilizar para cumprir essas estratégias. Então eu coloquei aqui, ó, recursos. Quais são os recursos? O que é recursos? Meios disponíveis para executar as estratégias. Então, se eu coloquei uma estratégia de viajar, eu tenho que ter os recursos para fazer a viagem, né? Então, meios disponíveis para executar as estratégias e atingir objetivos propostos. Eles podem ser classificados em diferentes categorias: recursos humanos, recursos materiais, financeiros, recursos naturais, tecnológicos, temporais. Então, há vários tipos de recursos que você pode utilizar para cumprir o seu plano estratégico. Então, você tem que ver. Eu, por exemplo, eu vou utilizar alguns recursos que eu já até fui mostrando aqui para vocês. Olha o que eu coloquei aqui. Eu vou usar recursos materiais. Eu vou usar tudo aquilo que eu já tenho em casa. Eu não vou precisar de comprar nada. Então eu peguei de tudo aquilo que eu já tenho na minha casa. Se fosse preciso de comprar, eu ia colocar aqui, ó, tem que comprar isso, comprar isso, comprar isso. Mas como eu não preciso, eu já tenho, eu vou só mostrar para vocês. Qual o recurso que eu vou usar? Qual o recurso material? Eu vou usar a Bíblia. Ó, a Bíblia da Mulher que Ora, da Storm O'Martian. Então eu vou usar essa Bíblia, que é uma Bíblia que fala muito sobre oração, que nos ajuda a orar. É uma Bíblia maravilhosa de uma grande mulher de oração. É até dessa autora aqui que ela fez aquele diário de oração pelos filhos que eu mostrei para vocês aqui também. Então eu vou usar essa Bíblia nesse propósito. A Bíblia da Mulher que Ora. Cheia, cheia, cheia de recursos, espaço para anotação. Eu ganhei essa Bíblia do meu marido e eu vou utilizar essa Bíblia no meu propósito. Muito bem. Vou usar também o livro, que é o que eu já mostrei para vocês. Olha, isso é um recurso material. É um livro da Storm da Dean Brest, Storm, a Bíblia. Esse livro é da Dean Brest, é uma autora norte-americana. E esse livro, ele é cheio de sugestões, de exercícios. E
nós vamos estudar basicamente Romanos capítulo 12, pelo que eu já dei uma olhada aqui nesse livro. Então eu vou utilizar como material esse livro. Vou usar também o caderno de oração que eu já mostrei para vocês. Esse caderno de oração que eu fiz aqui, onde eu oro pela minha família. Já mostrei aqui no canal também como que faz esse caderno. Bom, esse também é um material que eu vou usar. Vou usar caderno de propósitos, que é esse caderno. Eu vou utilizar esse caderno aqui, ó, que é o caderno de propósitos. Eu vou utilizar essas folhas aqui finais, ó, já tenho bastante folhas aqui. Então eu falei, eu vou fazer o propósito nele, porque ele é um caderno já para eu fazer propósitos, e eu já vou provavelmente completar ele aqui, terminar, finalizar esse caderno aqui. Então este caderno é também parte dos materiais que eu vou utilizar nesse propósito. O que mais que eu coloquei? Coloquei papel Chamex A4, vou utilizar para fazer os cartazes. Canetinha, vou utilizar para fazer os cartazes. Fita adesiva para colar os cartazes na parede. Deixa eu ver se eu tenho uma foto aqui. Fita adesiva, sim, aquela que a gente rasga aqui. Eu vou utilizar para colar os cartazes na parede, no meu mural. E vou utilizar também, provavelmente, tesoura. Todo esse material que eu preciso para fazer os cartazes, eu já tenho em casa. Então eu já fiquei tranquila, não vou precisar de comprar nada. Que bom, né? E eu vou usar também recurso de tempo. Eu vou utilizar o meu tempo para colocar essas estratégias em ação. Então eu preciso organizar o meu tempo. Eu não posso simplesmente falar, eu vou fazer tal e isso, e não pensar no tempo, não pensar no meu calendário, não organizar o meu calendário. Então o meu recurso de tempo, eu tenho que ver qual que é. Anotei. O propósito terá a duração de 9 semanas. Então serão 9 semanas. Meio, mas onde você chegou a essas 9 semanas? Eu cheguei aqui, ó, no livro. São 9 capítulos. Então, eu analisando, eu pensei, vou fazer um capítulo por semana. Olha que legal, como eu coloquei bem leve, para eu não ficar sobrecarregada, porque eu não tenho só esse propósito para fazer. Eu tenho várias outras coisas para fazer. Então, eu tenho que remir o meu tempo e organizar o meu tempo. Por isso que eu preciso fazer um calendário, que é o próximo que a gente vai olhar daqui a pouquinho. Antes eu vou terminar de falar para vocês aqui, ó. O propósito terá a duração de 9 semanas, vai de 3 de fevereiro de 2025 agora, a 4 de abril de 2025. Serão no total de 45 dias. Então esse propósito eu vou levar 45 dias para realizá-lo. Então tem que ter o quê? Perseverança, decisão, porque não é uma semana, gente, são 9 semanas. Então eu falei muito com o Senhor e me dispus a fazer isso para buscar de Deus, porque eu quero de Deus, eu quero relacionamentos saudáveis, eu quero estreitar cada dia mais. A gente tem um relacionamento tão bom já, então aí às vezes eu penso, mas para quê? Porque a gente quer manter o de bom que tem e a gente quer buscar que fique cada dia melhor ainda. Então, por isso, esse tipo de propósito faz com que a família se fortaleça. E é esse o objetivo, o fortalecimento de laços familiares. Isso é muito importante, gente. Às vezes tem muita coisa despercebida, a gente nem percebe. Fazendo um propósito assim, você começa a ligar a sua anteninha, observar em cada um. É muito bom. Então eu falei sobre o nosso recurso de tempo. Por isso, precisamos fazer o quê? Um calendário. O que é um calendário? Ó, sistema de organização do tempo que divide o ano em dias, semanas e meses, permitindo a marcação de eventos e compromissos e ciclos naturais.
Então, o nosso calendário que a gente usa é o gregoriano, o modelo gregoriano, que são de 365 dias, tem o ano bissexto de 366, e ele é útil no planejamento para a remissão do tempo. Tudo que eu planejo, tudo que eu organizo, eu acabo remindo tempo, eu acabo economizando tempo, porque o tempo é muito precioso. Então eu tenho que me preocupar e me organizar nesse sentido. E aí, gente, eu fiz o calendário aqui, ó, fevereiro, março e abril. E fiz tudo usando o quê? Reguinha e caneta. Então, eu vou depois gravar eles bem de pertinho para vocês e postar lá no Instagram para vocês verem como que a gente faz, a forma de fazer. Se vocês acharem que é pertinente, se vocês acharem que não precisa, mas se você que acha que é preciso, coloque aí e fala, Meir, ensina pra gente a fazer esse calendário à mão. Ensina para nós a fazer essa parte do propósito à mão, que eu vou ensinar para vocês. De acordo com a necessidade que você sentir, por quê? Porque eu estou aqui exatamente para te ajudar a ter uma reação espiritual. É por isso que eu estou fazendo o propósito junto com você. Então, você fez as suas estratégias, agora você vai fazer seu calendário. Você vai pensar aí, quanto tempo que eu vou fazer esse propósito? Eu vou fazer o propósito de uma semana, de 15 dias, de 21 dias, de 40 dias. O meu, no caso, são 9 semanas, são 45 dias. Mas o seu, você vai fazer de acordo com a sua capacidade, com o seu tempo disponível, com aquilo que você vê que dá para fazer, tá bom? Então, muito bem, fizemos o calendário. Vamos lá para os versículos para memorização. Porque nós vamos ter versículos para memorização. Então, eu anotei aqui no meu, que eu vou dar uma atenção super mega especial para esses versículos de memorização. Por que são os versículos? São munições, gente. São munições que você pode debelar o mal. O mal às vezes está te rondando com a palavra, com os versículos. Você coloca, carrega sua arma e você destrói o inimigo naquela hora. Pensamentos, fortalezas, todas as coisas ruins caem por terra. Por isso que é importante você decorar versículos, você guardar os versículos. E eu coloquei versículos para memorização. O que é versículo, Meir? Então, anotei, ó, subdivisão menor dentro de um capítulo do texto sagrado. Livro, capítulo, versículo. Cada versículo geralmente possui uma ideia ou um ensinamento específico, sendo numerado para facilitar a referência e a leitura. O que é um versículo? Versículo, ó, a Bíblia não... Quando foi escrita, ela não foi dividida em capítulos, em versículos, em livros, né? Ela já foi escrita como... Basicamente, a gente tem várias cartas, que a gente sabe até que era no modelo de cartas. Mas tudo foi organizado para quê? Para que a gente tenha facilidade ao encontrar. Por isso, os capítulos, ó, a gente tem dividido em livros a Bíblia. Deixa eu pegar a outra Bíblia, que ela... Essa aqui tá novinha, ela tá difícil de manusear, mas essa aqui já é bem, ó. Por exemplo, o livro de Daniel é um livro da Bíblia. No livro de Daniel, você vai passar aqui, começa os capítulos. Ó, o capítulo é esse que está escrito grande. Então, o livro é esse, começou o livro de Daniel, livro de Mateus, Marcos, Lucas, cada um é um livro. Por isso que é a Bíblia, é um conjunto de livros. Entrou aqui no livro, você tem o capítulo que é essa parte todinha até chegar aqui, ó. Começou no 1, chegou aqui no 2, é o segundo capítulo. Mas aqui no capítulo ele é dividido com versículos, que são subdivisões pequeninas. Cada uma dessas subdivisões
ela pode trazer para nós uma ideia, uma informação, trazer para nós as leis, e ela é muito importante, ó. Por exemplo, aqui, ó, começou aqui até aqui o versículo 1. São esses pedacinhos que vão sendo divididos, ó. 1, 2, 3, 4, 5. São os versículos. Então a gente decora esses versículos. Às vezes a gente decora 2, 3 versículos seguidos. Às vezes a gente decora um capítulo inteiro. Como que? Como munição, como arma poderosa para você vencer o mal. E esses versículos, eles podem possuir uma ideia, um ensinamento específico, e eles são enumerados. Eles têm pontuações, divisões, que vai fazer com que a gente tenha referências e encontre mais fácil aqui na Bíblia. Por exemplo, eu falo Mateus, capítulo 5, versículo 2. Então eu vou lá, procuro o livro de Mateus, vou lá no capítulo 5, e dentro do capítulo 5 eu vou no versículo 1, depois do versículo 2. Então eu estou aqui, versículo 2 é esse aqui. E assim a gente encontra mais fácil as passagens da Bíblia. Isso é um versículo. Memorização é o processo cognitivo de registrar, armazenar e recuperar informações no cérebro. Então, o que é memorização? É um processo de sua cognição, onde você armazena, registra, quando você precisa, já está aqui na ponta da língua. Por isso que é importante você memorizar, você ter de cabeça, de memória. Então, quando você pega a Bíblia e começa a memorizar os versículos, é como se você tivesse uma arma atômica no mundo espiritual. Você pode acessá-la a qualquer minuto, porque ela está registrada na sua mente. Então, por isso eu quero dar uma importância muito grande na decoração dos versículos nesse propósito. E aqui eu quero falar para vocês sobre 5 técnicas rapidinhas de memorização. Ó, a primeira, repetição espaciada. É revisar os conteúdos em intervalos crescentes de tempo para fixação duradoura. Que é basicamente o que eu gosto de fazer. Eu fico revisando e cada vez eu pego um tempinho maior e vou fazendo uma leitura maior e ele vai me fixando. E associação é quando a gente relaciona as novas informações com informações já novas. Você vai relacionando uma informação com outra. Então você vê aquilo, lembra do que você decorou e aquilo volta à sua mente. É uma forma de você recuperar a informação que você já gravou ali. Tem mnemônicos, criar acrônimos, frases ou imagens para facilitar a lembrança. É muito parecido com esse aqui de associação, ó. Mapas mentais, organizar informações visualmente para melhorar a retenção. Então você vai fazendo um mapa na sua mente, um mapa cronológico. Primeiro foi esse, depois foi esse, depois foi esse. E aí você vai trazendo aquelas informações de forma mais fácil. Uma que eu também agora, essa quinta, que é essa técnica de memorização, é que eu acho que eu mais uso é essa aqui, ó. Ensino e explicação. Reforçar o aprendizado ao ensinar o conteúdo a outra pessoa. Então, se eu estou ensinando o conteúdo para vocês, eu estou reforçando a minha memória naquele conteúdo que eu já tinha aprendido. Então, vou fixando cada vez mais, Então, isso é uma técnica muito poderosa. Porque Jesus não fala, ide fazer discípulos de mim? Quando você está ensinando a palavra para outros, você está fixando a palavra na sua mente. Olha como que a gente não faz nada para Deus sem a gente receber muito mais em troca. Não é lindo? Então essa parte aqui, versículos para memorização. A memorização é fundamental para o aprendizado, a produtividade, o desenvolvimento de habilidades ao longo da sua vida. Então, se você não memoriza, você vai falar sobre alguma coisa, como que você vai ligar uma palavra com a outra se a memória não tem essa ligação? Então é muito importante para que você produza, para que você desenvolva, para que você tenha habilidade ao longo da sua vida.
E aí eu fiz aqui um quadro, ó, um quadro, que eu vou anotar as referências dos versículos, que eu vou depois, posteriormente, fazer os quadros e colocar aqui no meu painel para que eu possa decorar, memorizá-los, reforçar o entendimento do que diz aquela palavra. Amém? E finalmente, terminando aqui a organização do nosso propósito, eu passo aqui para os exercícios e reflexões. É importante ter exercícios e reflexões, é muito importante. Se eu quero criar laços com alguém, eu vou exercitar isso. Primeiro no meu cognitivo, depois na prática. Eu preciso exercitar. Então, por isso, eu já coloquei definição para você também de exercício. Quer ver? Exercícios, atividades estruturadas que visam desenvolver habilidades, melhorar o desempenho e aprimorar o conhecimento. Então, o exercício são atividades estruturadas, organizadas, que visam o quê? Me desenvolver, me fortalecer, melhorar o meu desenvolvimento, a minha performance. A prática contínua para a evolução do aprendizado. Ela é uma prática. O exercício é uma prática contínua para a evolução do meu aprendizado, do seu aprendizado. É importante praticar? Muito importante. Tanto é que Jesus falou: aquele que ouve as minhas palavras e as pratica é como um homem sábio que constrói a sua casa na rocha. Vem o vento, vem a tempestade, sopra na casa e não a derruba. Então não adianta eu elaborar esse projeto aqui, esse propósito aqui e eu não fazer. Amém? Então é importante fazer os exercícios, porque é a prática contínua que vai trazer evolução para o meu aprendizado. E finalmente as reflexões. As reflexões são os processos de pensamento crítico e introspectivo que levam à análise de experiências, valores, crenças e decisões. O que são reflexões? É aquilo que eu começo a ruminar dentro da minha mente. Eu começo a refletir sobre a palavra. Eu começo a refletir sobre o que a palavra me ensinou hoje. Eu começo a refletir sobre o que o Espírito Santo falou no meu coração. Isso é uma reflexão. Ela permite uma compreensão mais profunda sobre si mesmo, sobre os outros e sobre o mundo. Quando você começa a pensar, começa a analisar com clareza, ela auxilia no conhecimento e na melhoria contínua da tomada de decisão. Então, quando você reflete sobre a palavra de Deus, o tempo que eu estiver aqui refletindo sobre relacionamentos, sobre o que a Bíblia me fala sobre relacionamentos, sobre o que a autora de Embrace vai me falar sobre relacionamentos, sobre o que a Bíblia do Senhor vai me falar, sobre o que quando eu estiver orando, o Senhor estiver falando comigo, isso vai fazer com que eu tome decisões acertadas. Por quê? Porque eu estou tirando um tempo para refletir sobre aquele assunto. Então é necessário no seu propósito que você tenha esse tempo de reflexão, esse tempo de pensar, os exercícios, praticar os exercícios. Para isso eu deixei todas essas folhas finais aqui, para que eu escreva os exercícios, escreva as minhas reflexões. As reflexões são um pouco daquele do diário espiritual que eu ensinei lá no outro vídeo. Amém? Muito bem? Então aqui eu terminei de fazer o quê? A elaboração do meu propósito. Então no dia que eu começar, eu já tenho aqui, Mir, que dia que você vai começar o seu propósito? Então eu vou ver aqui no meu calendário, que dia que eu vou começar? Eu vou começar no dia 3 de fevereiro, que é na segunda-feira. Eu começo no dia 3 de fevereiro.
Eu nem sei se esse vídeo aqui vai estar disponível para vocês, que hoje eu estou gravando ele. Provavelmente vocês vão recebê-lo depois do dia 3, eu já devo ter começado o propósito. Então, eu vou começar ele no dia 3 e vou terminar no dia 4 para a honra e glória do Senhor. Eu sei que não é pela minha força, eu sei que é pelo agir e mover sobrenatural de Deus na minha vida. Então, eu quero deixar essa ideia aqui para vocês, deixar essa sugestão. Então, o que eu fiz aqui nesse vídeo? Eu falei para vocês a definição de cada etapa do propósito. E eu montei o propósito junto com vocês. Então, se você deseja montar, se você ficou com alguma dúvida, pega esse vídeo, volta, assiste de novo. Senta junto com a sua família, assista esse vídeo. Elabore um propósito vocês juntos. Vai pegando os passo a passo, vai pegando as fases por fases e vai fazendo. Conversa com o seu marido, conversa com os seus filhos. Ah, meu, mas eu quero fazer um propósito sozinho. Vai para o seu quarto, pega esse vídeo e vai ouvindo e escrevendo as sugestões que eu estou passando para você. E coloca em prática. Não só escreva, mas pratique. Amém? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Eu quero fazer uma oração por você, pela sua casa. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Eu quero orar por esta pessoa que está assistindo este vídeo e chegou até aqui comigo. Chegou no final do vídeo, Senhor, ouviu com atenção, está com desejo de fazer um propósito, está com desejo de ter uma reação espiritual na sua vida, na sua casa, em todas as áreas da sua vida, Pai. É no nome do Senhor Jesus que eu peço que o Senhor venha ajudá-la agora. Ajude ela a tomar a decisão de fazer esse propósito, fazer um propósito pela sua vida, pela vida da sua família, dos seus filhos, da sua casa. Senhor, e que ela seja tremendamente abençoada, que ela seja visitada pelo Teu Espírito Santo e que ela possa encontrá-lo cada dia, Senhor, cada dia mais na vida dela. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro a vitória na sua vida. Eu declaro reação espiritual na sua vida. Eu declaro Jesus sobre você e sobre a sua casa, em nome de Jesus. Amém? Um beijo e até o próximo vídeo. Deus abençoe.